vamos dar início ao nosso estudo? Pois são. Então esse estudo ele vai se basear em dois textos da Escritura que a gente vai trabalhar bastante. Um é o de Hebreus, capítulo 12, e o outro é de Efésios, capítulo 6, verso 4. Então nós vamos transitar aí no meio desses textos, então, serão os textos principais. A gente vai falar sobre a disciplina bíblica e o uso bíblico da vara, ou seja, da correção física. Então vamos orar para a gente começar o nosso estudo. Senhor Deus, nós pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai, na exposição da Tua palavra, fale ao nosso coração, através dela, que isso torne claro a nós, ó Pai, aquilo que a Tua palavra fala sobre esse assunto. É o que nós pedimos, Senhor, nos dando sabedoria, orientando o nosso caminho. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes de começar esse estudo, duas coisas que eu gostaria de falar. Em primeiro lugar, é que quando a gente fala sobre qualquer tipo de instrução bíblica, principalmente na questão familiar, uma coisa que eu gosto de ressaltar é que nossos filhos têm que estar presentes, nossos adolescentes, nossos jovens, aqueles que ainda não estão nem pensando em casar. Por quê? Porque no nosso hábito como se diz, botar a fechadura depois que a porta é arrombada. E a Escritura é um ensino para nós aprendermos como nós vamos agir. Então, quanto mais cedo nossos filhos aprenderem o que eles devem fazer, os jovens, adolescentes, quando se tornarem homens maduros e abraçarem o casamento, forem pais de família, melhor para eles. A gente às vezes tem o hábito de pensar que esse tema é um tema somente voltado para as pessoas que estão vivendo essa realidade. Mas na prática não é assim. Mesmo porque, por exemplo, quando você faz uma universidade ou faz um curso para qualquer tipo de técnica, de técnico, alguma coisa que você vai exercer, você faz antes da coisa acontecer. Não vai ser um profissional da área de eletrônica, aí você está mexendo com eletrônica, você vai aprender. Você não vai aprender, você tem tempo para poder assimilar aqueles conhecimentos para depois colocar em prática. A Escritura, com relação às coisas do reino de Deus também, em particular a família, nossos filhos, na idade da adolescência, eles precisam aprender sobre isso. Como ser homens, como ser pais, como ser maridos. Então, a nossa visão deve se ampliar nesse sentido, não só estendendo, mas incentivando os jovens também a participarem disso. Ele vai chegar na vida de casar, o cara casou agora, o que eu vou fazer? Aí vai aprender ainda o que vai fazer. Aí eu tenho um filho, o que eu vou fazer? Aí vai aprender agora. Isso é pragmatismo ao extremo, Eu só vou aprender na hora que eu tiver. Só que você tem que estar preparado antes para poder exercer determinada atividade e função. Então é o nosso caso aqui. Nós já oramos? Já, Eu estou ficando velho. Queridos, abram Hebreus capítulo 12, verso 11. O significado da disciplina está muito relacionado ao seu propósito. Uma outra atitude pragmática, eu já não tenho filho novo, mais idade de ser corrigido, meus filhos já estão adultos e tal, eu não preciso saber disso. Lendo engano. Por quê? Porque essas coisas vão apontar para algo maior. A disciplina que eu exerço dentro da minha casa vai ser aplicada na disciplina do Senhor com a sua igreja, com você. Então é importante conhecer isso. Da maneira como o pai corrige o seu filho, o Senhor corrige os seus. É isso que a Escritura vai dizer. Então, tá bom, eu não sou pai, eu já passei dessa fase. Você precisa conhecer. Que é o Evangelho. Essa é a apresentar Então veja aí. O significado da disciplina está relacionado ao seu propósito. Qual o propósito? Corrigir um homem que vivesse em obediência à vontade de Deus e, consequentemente, em paz com Deus. Esse é o propósito da disciplina.
Veja aí, toda a disciplina foi feita no momento que parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido exercitados por elas, fruto de justiça. A educação ou a disciplina que nós empregamos com nossos filhos, ela deve ser um reflexo da disciplina de Deus na vida da igreja. Ela deve expressar o caráter de Deus em nós, na vida dos nossos filhos. No verso 10, vai fazer essa comparação. Ele diz assim: pois ele nos corrigiu por pouco tempo, segundo melhor nos parecia, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Mais adiante ele vai dizer que Deus é aquele que disciplina o seu filho, como o pai disciplina os seus. Lá em Efésios capítulo 6, verso 4, quando você tem assim: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Essas duas palavras, aqui vão estar relacionadas ao que Deus está falando. Essas duas palavras aí, no original é paideia, que deu pedagogia, e na outra é noutesia. Elas vão nos mostrar que aquilo que caracteriza a criação cristã. Porque, na realidade, não é um método educacional, mas sim um propósito que eu tenho, que é mais importante, com relação à disciplina. Não é o processo em si, mas é aonde ele vai alcançar. Esse é o objetivo final. Só que a Escritura nos mostra o método de Deus para alcançar esse objetivo. E que método é esse? Efésios capítulo 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Essas duas palavras na Escritura, elas se relacionam correção física e instrução. Paideia é disciplina, e geralmente ela está associada à correção física. Ela às vezes está associada também à instrução, mas são palavras intercambiáveis, são praticamente sinônimos. E noutesia, que é a admoestação, também tem esse mesmo sentido, disciplina, de correção, mas verbal, instrução. Então, correção física e instrução são a base desse discipulado cristão, que é o quê? A educação dos nossos filhos. Lá em Deuteronômio capítulo 6, versos de 6 a 9, como nós já lemos, ele diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, purificarás a teus filhos, dela farás sentado, atarás como sinal na tua mão, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. A disciplina aí, ela está inserida, não explicitamente, mas implicitamente, no processo de educação ou de instrução do filho. Apesar de não haver uma menção direta à disciplina, e nós vamos trabalhar muito a questão da disciplina física, porque hoje em dia eles consideram um crime que faz parte do relacionamento natural dos pais com os filhos. E por quê? Porque eles querem destruir a sociedade, eles querem acabar com o cristianismo. Eles querem acabar. É isso que essa ideologia, esse pensamento demoníaco quer fazer na nossa vida. Derrubar os princípios cristãos. Eu falei que o abuso não exclui o uso. Se algumas pessoas se excedem com relação à disciplina dos filhos, e existe até um âmbito, vamos dizer assim, aceitável desse tipo de excesso, isso é responsabilidade unicamente dos pais. Porque quando esse limite desse excesso se ultrapassa, passa a não ser mais disciplina, passa a ser crime. Como nós vemos aí, por aí, pais que pegam ferro quente, botam nos filhos. Isso não é disciplina. Pais que espancam, dão tapa na cara dos filhos. Eu já vi e até gostei.
uma situação dessa, de um aluno meu, em sala de aula, cara, aí tive que chamar o responsável. Aí veio a mãe dele, aí ele sentou lá e falou: seu filho, assim, assim, fez isso, me respeitou, fez assim, aí fez com outro professor, ela meteu a mão na cara dele, pá! Garoto grandão, né? E ele ficou calado. Falei: cara, isso não se faz. Isso não é disciplina. Ela extrapolou o limite dela, não é crime. Extrapolou o limite dela. Mas eu achei bom, que era uma peste aquele garoto. A peste, achei ótimo. Eu me realizei. Porque o moleque, meu amigo, era de respeitoso. Olha, sinceramente, se eu falar aqui, eu acho que vocês vão chorar. Às vezes a vontade que dá é chorar. Eles não têm limites. Já separei briga de facão em sala de aula. Já separei aluno, duas meninas que brigaram, uma saiu com o supercílio aberto, cheio de sangue, a outra toda rasgada. Esse é o ambiente saudável da escola. Esse é o ambiente saudável da escola. Bom, vamos voltar aqui. Apesar de não haver menção direta da disciplina da correção física, aqui nós vemos claramente na Escritura que Deus estabelece isso como um princípio da educação cristã. Eu quero mostrar alguns textos para vocês. Abram aí Provérbios capítulo 13, verso 24. Diz assim: o que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama cedo disciplina. Aí vem os, diz assim, bobó de plantão, vara aqui é uma palavra dura. A vara aqui é vara mesmo. O próximo texto, ele é redundante com relação a isso. Provérbios 23, 13 e 14. Diz assim: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares, não precisava nem ter com a vara. Porque nós temos duas expressões aí, fustigar e com vara. A palavra fustigar no original já tem o sentido de fustigar com vara. Então você tem aqui no original uma redundância. É como se ele estivesse repetindo a palavra. Pois se fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Veja que Provérbios capítulo 22, 15 vai dizer: a estultícia, a estupidez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O livro de Provérbios é um livro sapiencial, que vai abranger esses aspectos mencionados aqui em Deuteronômio. Quando ele diz que nós devemos ensinar aos nossos filhos andando pelo caminho, a correção física está presente ali, apesar de não estar literalmente expressa, estava dentro do conteúdo do entendimento da instrução bíblica. E assim como todos os aspectos da nossa vida, na esfera da educação dos nossos filhos, se submete ao senhorio de Cristo, esse também. A disciplina com vara também se submete ao senhorio de Cristo e tem como ponto de partida a fé. A fé. É fé. Porque tudo que nós temos na Escritura parte disso. E aí, três coisas que nós precisamos entender, essenciais, estão relacionadas à disciplina bíblica, ou seja, no uso da vara. A primeira é um ato de amor. A correção física é um ato de amor. Nós precisamos olhar para esse tipo de mandamento, de instrução, dessa forma. É um ato de amor. Se é um ato de amor, a maneira como eu pratico isso deve seguir um princípio de amor cristão. Abre aí Provérbios capítulo 13, verso 24. Então guardem isso. Três coisas essenciais. A primeira, na disciplina com vara, é um ato de amor. Veja o que diz a palavra de Deus. O que retém a vara
Aborrece seu filho. Aborrecer aqui no original é odiar. A palavra aborrecer no Velho Testamento, toda vez que você vira essa palavra no Velho Testamento, sabe que o sentido dela é odiar. Aqui foi acho que é um eufemismo que é usado, mas a palavra literal é odiar. Aquele que retém a vara odeia, aborrece seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Então, primeira coisa, a disciplina, correção física na Bíblia é um ato de amor. Segundo, outra coisa essencial, ela é extremamente necessária. Provérbios 22, 15. Diz assim: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Sabe o que o texto está dizendo? A única coisa que vai afastar a estultícia do coração do meu filho é a vara. Correção física. É isso que o texto está dizendo. Abra aí Provérbios 23, 14. Olha o que ele vai dizer: tu o fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Ou seja, a correção física é, segundo a Escritura, extremamente necessária na vida da criança. E por último, e o mais importante, a ordem divina. Sabe o que eu digo? Eu sempre falo, quando eu falo sobre vara, eu digo que a criança nasce com o ouvido aqui, ó. E aí, você vai corrigindo, o ouvido vai subindo. Vai chegar aqui. Aí quando chega aqui, você já não precisa usar a vara. Ele foi treinado. Quando ele chega e fala assim: meu filho, não faça isso. Ele para no mesmo instante. Sim, senhor, papai. Ele pode não concordar com o que você está dizendo, ele pode não aceitar, mas ele vai obedecer. Porque obediência não parte de entendimento. Meu filho precisa entender para obedecer. Isso é uma verdade, mas é uma meia verdade. Porque o início ele não vai entender. Quantas coisas nós não entendemos da palavra de Deus e obedecemos? Para a gente poder entender, primeiro a gente tem que obedecer. Imagine, seu filho está aqui, nós estamos no 10º andar de um prédio. Seu filho de 4 anos. Você chega para ele e fala assim, ele está na boca da janela. Se ele der mais um passo, ele cai. Ele está para dar um passo a mais. Aí você diz assim: qual é o nome dele? Isaac, volta agora. Se ele não voltar, ele morre. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a ouvir a nossa voz uma única vez e obedecer. Porque pode ser que ele não tenha uma segunda chance. Não é assim com Deus. Deus é assim. Primeira vez que Deus fala, nós devemos ouvir. E a disciplina dentro de casa vai fazer isso. Seu filho ouça a voz de Deus e obedeça. Porque pode ser que se a segunda vez ele não tenha chance nem de vida para poder obedecer. E o último ato de amor, extremamente necessário. E o último, mais importante de todos eles. Os outros dois poderiam nem existir. Não existem. É uma ordem divina. Provérbios 23, 13. Veja o que ele diz: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Ou seja, a correção física, a surra, ou o nome que você quiser dar, está incluída na disciplina do Senhor. Isso pode ser novidade para alguns, mas não deveria ser. Porque a questão aqui não é bater numa criança como se fosse um amuleto que garantisse nós êxito, porque senão filho de bandido não ia ser perfeito. Mas é algo que faz parte da disciplina ordenada na Escritura para os pais. E como ela deve ser administrada, também observamos os princípios da Escritura para executar essa tarefa. E eu vou dizer uma coisa: segundo o texto bíblico de Efésios, a responsabilidade da disciplina em casa é dos homens.
Os homens são os cabeças dos seus lares, eles são responsáveis pela disciplina. Os chefes da sua casa. Significa que a responsabilidade está sobre eles, que eles devem assumir essa tarefa quando estiverem presentes dentro de casa. Veja Deuteronômio capítulo 6. Ele está falando para os homens. É lógico que quando você vai para trabalhar, quem fica em casa? Sua esposa. Quem é que vai exercer isso na sua ausência? Sua mulher. Mas quando você chega em casa, a responsabilidade é sua. Você assume esse papel. Efésios capítulo 6, 4 diz assim: vós pais não provoqueis vossos filhos a ira. No grego e no inglês você consegue ver a diferença. No inglês é parents, lá em cima, né? Ele vai assim: filhos, obedecer a vossos pais. Ele é parents. No grego é bonel. Quer dizer, pai e mãe, dependente dos dois. Aí aqui ele fala para os homens, é pater, e no inglês é father. Ou seja, ele está falando para os homens, especificamente. Pais, não provoqueis, pais homens, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criar na disciplina e na administração do Senhor. Por quê? Porque você é o homem da casa, você é o cabeça da sua família, você é o responsável. A condução do seu lar tem que ser dada por você. A disciplina que é exercida dentro de casa tem que passar pelo seu crivo. Mas da minha cabeça, não. Vou contar uma historinha para vocês. Vocês não têm autoridade absoluta sobre os filhos de vocês. A autoridade de vocês é delegada. Significa dizer que eu não posso ensinar ao meu filho ou criá-lo da minha cabeça. Eu não posso imprimir na minha família o ritmo que eu quiser. Por quê? Porque o ritmo que eu quiser, o ensino que eu trouxer, tem que estar debaixo da Escritura. Eu não tenho essa autoridade de exigir do meu filho, da minha esposa, de quem que estiver debaixo da minha direção, aquilo que a Escritura diz que eu não posso fazer. Eu não posso criar minha família na minha cabeça. Eu não posso fazer isso. Porque a sua autoridade é como um juiz. A autoridade dele é delegada. Ele está vendo aí os caras fazendo e acontecendo. Eles podem fazer isso? Não. Não podem. Estão fazendo? Não. O que vai acontecer? Juízo. Juízo. Não sei se vai ser agora, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, mas eles estão sob juízo. Por quê? Porque juiz nenhum, lei nenhuma pode ultrapassar a lei de Deus. Eu não posso estabelecer na minha casa uma lei que contrarie a lei de Deus. Eu não posso conduzir a minha casa, os meus filhos, da maneira como eu quero. Eu acho que no sábado a gente tem que ir para a igreja, e domingo a gente tem que ir para tal lugar. Vamos passear no domingo. Eu acho que meu filho pode falar esse tipo de palavrão, pode ter esse tipo de comportamento. Não pode. E você não tem essa autoridade. E se você faz isso, você está sob o juízo de Deus. Conscientemente, é lógico, né? Você está sob o juízo de Deus. Porque você está indo além daquilo que você pode, da autoridade que você tem. Você está extrapolando a sua autoridade. Por quê? Porque eu tenho que administrar a minha casa conforme os princípios da palavra de Deus. O mundo condena. O mundo hoje, estúpido e sério, condena qualquer disciplina que contém uma boa surra. Mas pelo uso das palavras em Efésios capítulo 6, verso 4, que são intercambiáveis para a ideia, não tecia, sugere que a instrução bíblica para os filhos é composta de disciplina física e de instrução formal. Disciplinar, segundo a Escritura, não é espancar filhos. Disciplina com vara é um ato de amor para instruí-los no caminho do Senhor. Eu já citei ele aqui algumas vezes, Ted Tripp, em seu livro, muito bom, leiam, Pastoreando o Coração da Criança. Ele vai dizer que o uso da vara é um ato de fé. Deus ordenou o seu uso. O pai obedece não porque entende perfeitamente como funciona, mas porque Deus ordenou. Usa a vara é uma expressão profunda da confiança na sabedoria de Deus e na excelência do seu conselho.
E a primeira coisa que eu digo aos pais quanto à atividade educar é: vocês precisam se corrigir primeiro, para depois corrigir seus filhos. Porque no princípio do uso da disciplina com vara, a moderação, coerência, amor. E é isso que significa no grego criar. A palavra criar ali, na ideia de alguém que cuida de forma terra, a ideia de uma ama que coloca a criança no peito para dar de mamar para ela. E ele faz isso com muito cuidado. Essa é a ideia de disciplina com vara. Tá? E aí, muitos desconhecem como isso funciona. E eu gostaria de apresentar aqui como a gente faz isso. Algumas ações práticas que estão relacionadas à minha experiência, tá? Segundo a palavra de Deus. E é interessante porque o princípio da palavra de Deus, ele vai dar o princípio. A maneira que você vai aplicar esse princípio, às vezes pode ser diferente, não antagônica. Pode ser diferente. Mas tem que estar sustentada nesse princípio. Uns gostam de Coca-Cola, outros não bebem Coca-Cola. Está errado isso? Não. Tá? Uns gostam de buchada de bode, outros gostam de um filezinho bem seco. Está errado isso? Não. Qual é o princípio de alimentação? Você tem que alimentar. Agora, dentro da alimentação eu posso usar uma coisa apropriada, mais apropriada para mim e menos apropriada para você, mas o princípio é mesmo. Agora, eu não posso usar um alimento que, ao invés de me alimentar, está me destruindo. Aí eu estou indo contra esse princípio. Eu estou comendo um negócio que me faz mal. Que vai me trazer um câncer na hora, Então, porque a gente come dá câncer, Então, eu vou comer, eu sei que eu vou passar mal, eu vou vomitar, eu vou comer. Você está pecando. Mas o princípio não é esse, O princípio é esse. Eu vou me alimentar. Você está se alimentando para sustentar o seu organismo? Não, você não está. Você está se destruindo, porque você está comendo isso, está fazendo mal para você. O que a gente faz quando a gente come alguma coisa que faz mal? Que deixa para lá, não faz isso, faz mal, então não vou comer. Porque o princípio é: eu preciso me alimentar. Na educação, na disciplina, não é diferente. Existe um princípio. Correção física, ela deve ocorrer. Como é que eu vou fazer isso? Tem várias maneiras de fazer isso. Eu gostaria de apresentar algumas para você. Em primeiro lugar, deve começar bem cedo. Bem cedo. Quando você perceber que seu filho não quer fazer o que você está mandando. Abre aí Provérbios capítulo 13, verso 24. Uma das coisas que os pais falam para mim: como que eu percebo isso? Meu filho, ore a Deus, peça orientação de Deus e tenha discernimento. Por quê? Porque as crianças, na mais tenra infância, essa é a ideia aqui, mais tenra infância, elas choram por tudo. E aí você vai ter que saber o que ela está chorando. Por pirraça, ou o que é legítimo. Porque ela está com fome, ela chora. Ela está com sede, ela chora. Ela quer alguma coisa, ela chora. Da maneira que ela se expressa. Olha o que diz na Escritura: mas o que o ama cedo. Nós conseguimos perceber que o nosso filho precisava começar a entrar num esquema de disciplina bíblica, que a gente fala, não, a criança vai aprendendo, ela não ouve, ela não ouve, não, ela não fala, mas ela entende. Chegar para uma criança que nem fala, está engatinhando, não mexe aí, ela vai olhar para você. Aí tem criança que faz assim: por que ela está fazendo isso? Ela sabe que ela não pode mexer, você te falou. Ela está tentando te burlar. Quando a criança começa a fazer isso, está na hora de exercer a disciplina sobre ele. Ela está começando a usar a vara da criança. E aí, quando que nós descobrimos isso? Lucas tinha 6 meses, era o nosso mais velho, 6 meses. Aí a Simone ele fez xixi na fralda e tal, ela tirou a fralda e limpou ele e foi colocar a fralda nova. Ele empurrou. A fralda. Olhou assim para mim, estava do lado dela. Olhou para mim. Aí ele já estava atento com relação à disciplina, Lucas, eu vou colocar ele. Aí ela deu uma batida, bateu no nele. Eu vou colocar a fralda, fica quieto.
Desculpa. Aí ela olhou para mim e falou, agora está na hora de a gente começar mais firme a observar essas coisas. Naquele momento em diante, as pessoas mudaram. Porque aí eu tinha que decifrar o que era rebeldia. Por que uma criança não quer deixar o pai cortar a fralda? Por quê? Porque a vontade dela, não quero. E aí? Então, já está na hora de começar a quebrar a vontade dele. Para ele obedecer a orientação dos pais. Tá? Cedo, 6 meses. Tem criança que precisa começar mais antes disso. Né? A segunda característica, o lugar certo para bater em uma criança é o bumbum. Ele foi feito para isso. Tá? Deus fez o bumbum para ele. Macio, não machuca, não deixa marca, mas dói. Né? Então, o bumbum eu sei que nos primeiros anos de vida, às vezes, uma palmadinha resolve, uma palmada, revolve, mas a gente vai falar isso mais adiante. O instrumento é importante. A Bíblia diz usar vara, não diz que bater. Usar vara. Tá? Então, o lugar certo que eu digo, no bumbum da criança, no ouvido da criança. Aí ele vai, aqui, até chegar aqui. E por que esse seria o lugar? Porque o objetivo da disciplina com vara não é machucar o filho, mas ele precisa sentir dor por causa do que fez. Veja que o Provérbios 23, 13 vai dizer: ele vai precisar associar a dor ao erro. Ele vai precisar associar a dor ao pecado. Porque é isso que o pecado traz. Não é isso que o pecado traz? Não traz dor. Ele vai precisar. Eu não quero apanhar. Eu não quero sofrer. Então eu não vou fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu vou sofrer. As consequências eu não quero. É ruim para mim. Vai me deixar marcas, meu coração, minha mente. Então vou evitar. Olha o que o texto diz: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Eu vou explicar esse texto aqui, mas é mais ou menos assim. Olha, se você bater com seu filho, não vai morrer, não. Fala disso. É aquele, vamos dizer assim, aquele super. Olha só, se você deixar o seu filho ir dentro d'água, ele não vai morrer afogado. É mais ou menos assim. Viu? Essa é a ideia. Eu vou fazer isso porque ele pode machucar, pode ir. Aquela pessoa sempre. Não, ele está dizendo assim: olha, se você bater no seu filho, não vai morrer por causa disso. Ele não vai morrer por causa disso. Então, por favor, é um exagero. Por favor, discipline seu filho, corrija. A Douglas Wilson tem um livro que o nome dele é Minha Vida por Você. E ele, nesse livro, ele diz que a disciplina consiste em 2 elementos básicos. O primeiro é a dor. Ele diz que nenhuma disciplina parece agradável no momento, mas é motivo de tristeza. Hebreus capítulo 12, verso 11. Quando ele diz assim: toda disciplina, no efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido exercitados por ela, frutos de justiça. Aí ele diz: se ela não é dolorosa, temida por aquele que recebe, então não é disciplina. Uma palmadinha sobre a fralda não é disciplina. Minha esposa me conta que quando eles iam apanhar do pai, os irmãos dela, eles iam, ficavam de cueca para apanhar. Aí o pai dizia: pode tirar. Por quê? Porque a dor tem que estar associada. Ele está sendo corrigido, então ele precisa sentir que está sendo corrigido. O segundo elemento desse processo é a restituição. Por quê? Porque a disciplina, segundo ele, difere da punição nesse ponto.
Por quê? Porque a disciplina é corretiva. Abra Provérbios capítulo 13, verso 18. Pobreza e afronta sobrevém o que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão, e aí seria correção, a ideia, será honrado. A disciplina é corretiva, a punição é retributiva. Tá? E aí, nesse livro, ele dá o exemplo da execução de um assassino. Essa execução não tem o objetivo de torná-lo melhor. Por quê? Porque é punitiva. Tá? E aí ele diz que a disciplina pode ter esse efeito punitivo, mas esse não é o objetivo. Pois o único objetivo da disciplina dos nossos filhos é corrigi-los daquilo que está errado. É corrigi-los, conduzindo assim para os céus, livrando a sua alma do inferno, como diz a própria Escritura. Provérbios 23, 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara não morrerá, tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Cara, corrigir filho fisicamente é mais antigo do que andar para trás, como diz meu cunhado. Tá? E é um processo natural, no senso comum, tá? Em todo mundo e em todas as gerações, menos nessa nossa geração, nós somos os mais inteligentes, mais sábios de todos os tempos, né? Que retiramos da disciplina esse elemento extremamente importante. Tem um sábio chamado Arricar, um sábio conhecido no Antigo Oriente, por volta do V século, na época de Senaqueribe. Esses documentos estão à disposição de quem quiser, em bibliotecas, em museus. Ele dá uma instrução bastante semelhante. Ele diz assim: não retenhas do teu filho a vara, do contrário, tu não serás capaz de salvá-lo de sua perversidade. Se eu te bater, filho meu, tu não morrerás, mas se eu te deixar ao acargo do teu próprio coração, tu não viverás. Existe um papiro antigo egípcio que chama Papiro Insignia 9.9. Nesse papiro tem a seguinte inscrição: um filho não morre por ser castigado por seu pai. A disciplina de filho é mais antigo do que andar para trás. E é essencial na educação. Então percebam, comece bem cedo. Existe um lugar certo para bater numa criança. Terceiro, use um instrumento. A Bíblia fala em vara. É um instrumento de disciplina que não está relacionado ao corpo. Seu filho deve saber que sua mão deve ser para o quê? Acariciá-lo e não para machucá-lo. No momento em que você atribui ao instrumento, você tira da cabeça da criança, que aquilo que está acontecendo é uma violência contra o corpo dela. É interessante, não sei se vocês já passaram por isso, eu passei por isso. Meus pais não tinham entendimento, eu tenho, aí como nós temos hoje a respeito da disciplina bíblica, mas eles sabiam que tinha uma palmatória, quem é do tempo aí conhece, palmatória, um negócio assim. Falava em palmatória, meu amigo, o mundo caía. Meu pai falava assim: vai buscar lá, pronto, eu trazendo a minha própria cruz. Aí ele, pá, na minha mão. Isso é correto? Não é uma forma correta. Ele errou. Mas ele está dentro do limite permissível de erro em relação à instrução. Aí ele me corrigia. Minha mãe batia de cinto. E ela dizia: onde pegar, pegou. Tá certo? Não tá. Mas eles erraram dentro do limite permissivo, daquilo que eles poderiam errar e na visão que eles tinham com relação. A Bíblia fala em vara. Às vezes eu estou em sala de aula assim, né? Estou falando e tal. Aí o aluno voando. Aí eu levantei, olhei para ele, levantei o braço assim, porque eu estava falando, aí eu olhei para ele. Eu estiver falando assim, presta atenção em mim, né? Ele assim. Ele pensou que eu ia bater nele. Aí eu até brinquei com ele e tal, aí eu fiquei pensando: por que ele pensa isso? Provavelmente ele é que nem aquele meu aluno que tomou um tapa na cara da mãe. Isso não é disciplina.
A Bíblia fala em instrumento, então tem instrumento. Você tem instrumento e tem lugar certo de executar isso. Tá? Percebam que o que nós estamos fazendo aqui, estamos usando princípios cristãos. Estamos aplicando esse princípio, tá? De forma a contemplar, esse fundamento, de forma a contemplar a coerência e o amor cristão. Tá? Quarta coisa a respeito disso. Jamais bata o seu filho na frente de outras pessoas. Nunca deixe que ele passe essa vergonha. Leve-o a um lugar reservado. Esse é o princípio. Se você tiver que chamar a atenção de alguém, tá? Chame reservado. Você não precisa humilhar ninguém diante dos outros. Isso é falta de educação. Né? Então, se você tem um funcionário, o cara fez alguma coisa errada, você vai chamar ele. Fulano, está errado, você fez isso errado. Não. Ei, Fulano, você fez isso errado aqui, cara. Isso não existe. Isso é antibíblico. Tá? Isso não representa amor. Tá? Não tem objetivo de correção. Tem que vergonhar. Não tem que ser assim com os nossos filhos. Tá? Você não precisa mostrar para ninguém. Às vezes a gente tem esse desejo, né? Que você é um pai diligente na correção. Isso é pecado. Ninguém precisa saber que você corrige seu filho. Tá? Nem os seus irmãos em casa precisam saber que alguém está apanhando. Lá em casa é no quarto. Vai para o quarto, vamos conversar. É um lugar de disciplina. É um lugar reservado. Quando a gente saía de lá, a gente ficava com visita, ninguém percebia que acontecia alguma coisa. Os filhos sabiam por quê? Eles também seguiam o mesmo caminho. Vai acontecer alguma coisa. Mas nem sempre era ser corrigido com vara. Às vezes era uma conversa. O exemplo que eu dei da minha esposa lá, que minha filha disse que eu batia na minha mulher porque ela era pequena, porque uma vez eles estavam lá brincando, eu falei assim, mãe, vamos lá para o quarto, eu conversar com você. É um assunto que eu tinha que conversar com ela, eu queria que eu tivesse escutado. Aí minha filha pensou que a mãe vai apanhar. Por quê? Porque em geral, a gente levava eles para o quarto, eles sentavam, conversavam, e a gente vai falar sobre isso com eles. E eles eram corrigidos. Tá? Então, bater, corrigir nossos filhos na frente das pessoas é envergonhá-los. Isso não é cristão. Leve a um lugar reservado, porque você não precisa mostrar para ninguém que você corrige seu filho. Às vezes a gente tem necessidade disso. Nossos filhos, principalmente nessa idade de treinamento, pais, é pau. Você ensina, você corrige, vai fazer de novo. Você corrige, aí parece, para quem está de fora, parece que, o cara não corrige o filho dele, não. Uns são mais difíceis do que outros. Isso aí é uns que é rapidinho, eles estão espertos. Ele apoiou a primeira vez, já fica de como para cá. Outros não. Outros não. Eu tive exemplo dos dois lados na minha família, dos meus filhos. Aqueles que eram espertos, aprendiam rápido, opa, peraí, não quero apanhar, fugia, e outros que eram mais rebeldes. Aí você tinha que insistir. Então, aí você quer mostrar, não, eu corrijo meu filho, não precisa fazer isso. Tá? Esse é orgulho. Além disso, você está expondo seu filho a uma situação constrangedora. Deve haver um lugar reservado, mesmo que haja a necessidade de fazê-lo fora de casa. Se tem necessidade de fazer fora de casa, não pode esperar até chegar em casa, ou alguma coisa assim, vai num lugar reservado e corrigir. Senão, quando chegar em casa, nós vamos conversar. Eu era pastor auxiliar de uma igreja, e aí minha esposa ficava com os quatro, sozinha lá no banco e tal. Aí depois do culto ela chegava, olha, precisamos corrigir, fulano, ciclano com os quatro. O que aconteceu? Estava para ele, aconteceu isso. Aí ela para o gabinete pastoral, que era dentro da minha casa, um escritóriozinho. Aí a gente geralmente, depois do culto, saía com os amigos, Ia lanchar em algum lugar, só se reunir na casa de alguém e tal, aquela coisa toda, E aí eu falei, não, vai que eu já estou indo. Aí chegava lá, o que você fez? Ele fez isso, corrigir, entra agora, porque muitos falam, quando chegar em casa, você vai ver, chega em casa e não vê nada. Às vezes ele dormia no carro.
Chegava em casa, acorda, que a gente vai conversar. Não tinha esse negócio não. Né? Então, quinto, não esqueça que a disciplina deve vir juntamente com a instrução. Tá? Você deve dizer ao seu filho por que ele errou, por que ele está apanhando, e você deve levá-lo ao arrependimento, ou seja, você deve orar com ele. Então, todo momento de disciplina, eu sempre digo, esse momento é um momento emocional. Você chama, como nós fazíamos? Chamava no quarto, conversávamos com eles. Olha, você fez isso, assim. Quando era criança pequena, a instrução era rápida. Olha, você pecou, você errou. Você desobedeceu ao papai. A Bíblia fala que a desobediência é pecado, eu preciso corrigir você. Quando os filhos vão ficando mais velhos, a necessidade de uma conversa melhor. Tá? Eu me lembro de a primeira vez que eu comecei eu levei 40 minutos. Eu fico conversando com ele. Ele era jovem, bem pequenininho ainda, e ele ia perguntava as coisas. Pai, por que isso? E aí comecei 40 minutos. Aí corrigindo. Quando eu fui olhar o relógio, gasta tempo. Não é assim, vem cá, tá bom, vamos lá. Não é assim. Tá? O foco é a instrução, o foco é a imagem de Cristo no coração dele. Né? Então você vai levar tempo. Tá? E sempre deve vir com a instrução. Minha esposa escreveu um livro sobre disciplina, nossa prática foi proibido. Né? Aí no final do livro tem um testemunho dos nossos filhos dizendo a única coisa que ele lembrava nas disciplinas, todas as disciplinas que ele teve, era eu ou minha esposa. Na verdade, a carta era para mim, foi o aniversário meu, e ele escreveu essa carta, no meu aniversário, na idade adulta já, né? E ele ainda não tinha saído de casa, estava noivo, sei lá, e aí ele escreveu uma carta. Né? Aí ele diz assim, a única coisa que eu me lembro, todas as vezes que você me corrigiu, era você lendo a palavra de Deus para mim. E aí ele citava os textos que recorrentemente a gente citava para ele, a palavra de Deus, aí outros textos mais que usavam, né? Ele dizia para ele, isso é pecado, abria a Bíblia com ele, olha, isso aqui é mentira, é pecado, você está pecando contra Deus, vou corrigir. Acabava com nesse momento. Primeiro vem a instrução, e depois correção. Vara, feita erro. Aí, quando acabava de bater nele, eu pegava ele no colo, né? Colocava, eu subi o short, né? Porque tinha que ser ao natural, né? Então, eu subi o short, sentava no meu colo, eu orava com ele, dizia que eu amava, meu filho, eu amo você, eu estou fazendo isso porque eu te amo. Porque a palavra de Deus diz isso, porque eu amo a Deus também. Orava com ele, pedindo perdão por mim. E aí, depois que ele parava de chorar, se acalmava, não saía. As pessoas estavam de fora, não percebiam que ele tinha acabado de ser corrigido. Quem tinha mais possibilidade com a família sabia que eu entrei no quarto porque ele vai corrigir. Mas quem não tinha essa proximidade, ele só foi conversar com ele lá e voltou e tal. Se nada tivesse acontecido. Tá? E a gente fazia isso todas as vezes, desde pequeno, com o nosso filho. Sexto, ao final da disciplina, ore com ele pedindo perdão a Deus pelo seu pecado. E aí, nesse momento que eu falei, diga que o ama e que você está fazendo isso por amor a ele e a Deus. Veja que Hebreus capítulo 12, abra aí, versos 5 a 7, vai nos dizer. Quanto tempo eu tenho? Diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filha de Deus, corre convosco. Interessante, a igreja dos hebreus aqui, eles estavam passando por disciplina, eles estavam sendo disciplinados pelo Senhor. No capítulo 10, a Escritura diz que alguns estavam sendo expostos no espetáculo, as pessoas estavam morrendo, outros estavam perdendo seus bens por causa do Evangelho. E aí o Senhor diz para ele assim: olha, eu estou disciplinando você, isso é correção. Na luta contra o pecado ainda não vem coisa pior. Ele está dizendo,
Aí ele diz: está esquecida a exortação como a filha escolhe convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais, quando por ele é reprovado. A igreja está sendo perseguida e Deus está dizendo que eles estão sendo disciplinados por Deus. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos, porque filho há que o pai não corrige. Tá? Então percebam aqui, que ao final daquele momento eu orava com ele, pedia perdão a Deus pelo pecado dele, tá? Ensinando a ele que depois do momento do reconhecimento do pecado, ele deveria se colocar diante do Senhor e pedir perdão pelo pecado dele. E naquele momento ele via a perdão de Deus na vida dele, por meio da minha atitude para com ele, em não guardando mágoa, não tratando ele diferente pelo que ele fez, mas saindo dali em paz. Comigo e com Deus. Nós jamais podemos guardar qualquer sentimento de rancor por ele ter desobedecido você ou feito qualquer coisa que merecesse a disciplina. Seu filho precisa entender que primeiro pecou contra Deus e que ao passar por aquele processo ele foi perdoado por Deus. Ele precisa perceber isso. E quando você sai de lá, você fica olhando torto para o seu filho. Ele percebeu isso, não perdoa. Conheço uma situação de um jovem, ele aprontava muito. E no Natal, ele era adolescente e tal. No Natal ele saía, e os amigos lá, cada um ia na casa do outro, ia comer não sei o que e tal. E aí ele bebeu e se embriagou. Bebeu demais. Foi na casa de um, bebeu. Aí vinho, vamos vir aqui. Aí chegou na casa do outro lado, tomando como é que é adolescente? Aí começou a beber, tá bêbado. Aí os colegas rindo, né? Porque eles se reuniam e saíam de casa em casa, na casa de cada um, rindo, Feliz Natal, a galera. Ele chegou em casa bêbado. Aí o que aconteceu? A mãe desse rapaz tinha comprado um presente para ele. Um rádiozinho FM, AM e tal. E aí ela não deu esse presente. Não deu esse presente para ele. Aí eles eram crentes, né? E aí no outro dia ela foi dormir, ela reclamou e tal. E ela passou a semana toda encaramarrada com ele. E ele sentiu isso. E aí ele disse que foi entregar um presente para a mãe. É como se fosse um pedido de perdão, né? Mãe, eu errei. Era uma flor, uma rosa. Ele rejeitou. Imagine como é a cabeça desse jovem. Como foi a cabeça desse jovem com relação aos seus pais. Esse foi o momento. E todas as vezes meus filhos faziam alguma coisa que eu não gostava de lembrar nesse momento. Eu dizia para eles: não importa o que vocês façam. Não existe limite no coração para vocês. A Escritura diz: mesmo que seu pai ou sua mãe seja, eu jamais te rejeitarei. É isso que a Escritura diz. Esqueci Isaías, acho que é Isaías. E não só em Isaías, em outro profeta que fala a mesma coisa. Seus pais, suas mães se desampararem, tu jamais desampararei. E eu queria que os meus filhos olhassem para mim e vissem isso da parte de Deus. Eu sempre dizia para ele: não interessa o que vocês façam. Se um dia você cometer um crime, eu vou ser o primeiro a dizer, e aquele que se faça justiça. Mas eu vou todo dia lá na cadeia te visitar. Eu não vou te abandonar. O que eu sinto por vocês não vai mudar o que vocês façam. Vocês são meus filhos e eu amo vocês incondicionalmente. Eu falava isso por dois motivos. Em primeiro lugar, porque eu sentia isso. Em segundo lugar, porque é isso que Deus faz conosco. É isso que Deus faz conosco.
a disciplina que a gente aplica na vida dos nossos filhos deve restaurar a comunhão do lar e não afastá-lo por causa do rancor e da excessiva severidade. É isso que Paulo diz no momento de disciplina na igreja, quando o rapaz possui a mulher do pai, a madrasta, tá? Ele fica em pecado lá, a igreja está vendo, não está fazendo nada, e Paulo fala, ó, exclui o rapaz. Tá? Isso é uma vergonha para vocês. É 1 Coríntios, né? Capítulo 5. Isso é uma vergonha para vocês. Tá? Ele está em pecado, coisa que até o mundo não aceita, vocês estão aceitando, isso é vergonha. Reúnam e excluam esse rapaz, se não se arrepender, da comunhão da igreja. E a igreja faz isso. Aí o que acontece? O rapaz se arrepende do pecado. A igreja não quer receber o cara de volta. Aí Paulo tem a necessidade de falar de novo. Ó. 2 Coríntios capítulo 2, versos 5 a 7. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Tá? O cara está quebrado, está destruído por causa do pecado dele. Ele está arrependido, ele viu o que ele fez. Aí o que a igreja tem que fazer? Recebê-lo de volta. Eu me lembro de uma situação que eu passei, que eu estava aconselhando um casal da minha igreja. O marido tinha traído a mulher. Tá? E ele estava arrependido, verdadeiramente arrependido. O cara está um caco de gente. Entende? E aí o que aconteceu? A mulher começou a pisar em cima dele. Pisar, humilhar. Eu tive que chamar e disse para ela: se você continuar com isso, eu vou discipliná-la. Seu marido está arrependido, isso é notoriamente claro. Você não pode tratá-lo dessa forma. Eu sei que você está magoada, com toda a razão, tá? Você tem esse sentimento, mas você precisa tratar isso no seu coração, tá? Porque isso que você está fazendo é crueldade. Você está sendo tão cruel ou mais quanto ele foi com você. É isso que Paulo está dizendo. Quando você corrige seu filho e fica de cara amarrada para ele, quando você não corrige, acha que corrige, e fica de cara fechada e não fala com o seu filho, porque ele fez isso e tal, aquela coisa toda, é isso que você está fazendo. Paulo diz que você está dando vantagem ao diabo, porque o diabo é aquele que acusa. E acusa os crentes diante de Deus, pelo menos antigamente, antes de Cristo subir às alturas, ele acusava os crentes diante de Deus, tá? Mas hoje não tem mais como acusação, porque Cristo está ali, não tem mais como acusar. Então ele tenta acusar aqui, no nosso meio, na nossa mente: você não foi perdoado por Deus. Aí o irmãozinho, trata ele daquela forma, tá? E quem faz isso é o diabo. É o diabo que faz isso. Tá? Para mesmo depois de arrependido, ele ficar preso em seus grilhões. Por causa da consequência das consequências do pecado. Não deve ser assim. Seu filho deve perceber que você o perdoou e que a comunhão entre vocês está restaurada por causa da disciplina que você aplicou na vida. Tá? Lá em Hebreus capítulo 10, verso 12, ele diz assim: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. A nossa disciplina deve parecer com a disciplina do Senhor. É lógico que a gente não é perfeito, é lógico que a gente não consegue ver todas as coisas. Quantas vezes eu fui injusto porque peguei uma situação dos dois filhos e aí tive que corrigir os dois, mas um deles estava certo. Eu não sou onisciente, eu não sou onipresente, eu julguei errado. O que eu tive que fazer? Eu tive que pedir perdão para ele: meu filho, eu errei, eu pequei por você, porque realmente você estava certo, eu corrigi você não necessitava de correção, me perdoa. O outro não, o outro necessitava, era o responsável. Não somos soberanos.
mais Deus nos abençoa, porque nos dá sabedoria lidar com os nossos filhos. E nós não podemos nos furtar de exercer a disciplina que o Senhor estabeleceu. E sabe qual é o propósito da disciplina? O propósito da disciplina é tornar seu filho sensível à voz de Deus. O propósito da disciplina no lar é fazer com que ele se aproxime de Deus. Eu vejo isso claramente. Eu tive a necessidade, como pastor, de escolher algumas pessoas da minha igreja. E foi muito interessante, porque quando nós chamamos a atenção deles, estavam indo para outras doutrinas. Doutrinas anticristãs, com um cunho cristão, com um cunho reformado, mas anticristã, ascética. E nós chamamos essas e mostramos para eles, sabe o que eles fizeram? Eles desprezaram o conselho da igreja. E desprezaram pessoas mais velhas e mais, ao ponto de ter que chegar, bater na mesa e dizer para ele assim: olha só, rapaz, você me respeita e respeita esses homens que estão aqui. Você está pensando que você é quem, rapaz? Coloque-se no seu lugar. Eu tive que alterar a voz com ele. Ele começou a chorar pela falta de respeito, porque não atendeu a repreensão. Aí quando você vai olhar a vida dele, aí você vai ver a família. E é muito diferente, porque quando você pega um jovem que foi disciplinado, na família, teve uma instrução dentro de casa, porque adulterou, fez qualquer coisa, quando você chama a atenção dele, ele baixa a cabeça. Ele se submete. Como eu já vi, falei, eu estou submisso à direção da igreja. É completamente diferente. Sabe por quê? Porque a disciplina não vai gerar um filho impecável. Porque nós só vamos alcançar a impecabilidade quando estivermos com o Senhor. Mas a Escritura diz que nós nos tornamos perfeitos. Sabe o que significa a palavra perfeito na Escritura? Maduros. Perfeição na Escritura significa maturidade. Por quê? Porque você, como Paulo fala, você começa a crescer e deixa as coisas da infância. É isso que a disciplina vai fazer. Vai trazer maturidade cristã aos nossos filhos. A vara e a instrução. E aí quando eles forem repreendidos, quando eles forem pegos em pecado, eles vão se arrepender e vão se submeter à disciplina. Por quê? Porque eles foram ensinados dessa forma. Eles são homens maduros que reconhecem o seu pecado quando são confrontados com ele. Foi o que aconteceu com Davi, que viu amortecido por muito tempo, parece que é um ano. Ia aos cultos, prestava os ofícios lá, sacrificiais. E aí Natan chegou para ele e falou assim: você está em pecado. O que ele fez? Na mesma hora, ele dobra a sua cerveja e busca o perdão de Deus. O que fez Saul? Quando Samuel chamou a atenção dele, deu desculpas, se rebelou como outros se rebelaram, mandaram prender os profetas, como Acabe e outros, Amazias e outros, prende esse homem. E aí demonstra claramente a rebeldia no coração do homem. E é isso que a disciplina faz. Torna o coração dos nossos filhos aceitáveis diante de Deus, no sentido de que quando forem corrigidos, não virem a voz de Deus em repreensão, eles vão parar e vão voltar para trás. Esse é o benefício de disciplina na vida. Como a Escritura diz, livra a alma da criança do inferno. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra. Queremos pedir, Senhor, que tenha misericórdia de nós e dos nossos filhos, que segundo as promessas, Senhor, que o Senhor deu à igreja, que elas se cumpram na nossa vida, Senhor Deus, e que, mediante essas promessas, nós estejamos, Senhor Deus, fazendo a vontade de Deus, exercendo, Pai, na vida dos nossos filhos, aquilo que nós somos chamados a fazer, para recebermos essa promessa do Senhor, a salvação deles. É o que nós pedimos, em
Geralmente eu estudo esse estudo em duas partes, que essa é a primeira parte. A segunda parte a gente vai trabalhar de uma forma mais profunda os textos que falam sobre abuso da vara, né? É só reafirmar aquilo que a gente disse anteriormente. Né? A primeira parte do estudo já é suficiente para a gente ter uma noção do que a Escritura fala sobre isso. Talvez pode ter uma segunda oportunidade, né? Se Deus assim permitir. Irmãos, alguém que tenha escrito a sua pergunta pode entregar ao Vinícius, ele está ali em pé. Mas enquanto isso, eu lembro de a gente tem que dar prioridade aqui ao presbítero Vilto e antes ao Alexandre. Cadê ele? O Alexandre, eles queriam perguntar ontem, né, e a gente não teve tempo. Pode perguntar então. Então, pastor, eu pergunta ontem, eu fiquei imaginando a respeito o senhor mencionou a idade da sua filha, no evento X, não é? Lembro que fisicamente a minha filha, a última vez que ela tinha 11 anos. Eu fiquei meditando assim, como a gente constrói a questão da disciplina, os filhos que vão ficando cada vez mais velhos, né? Eles vão amadurecendo. Eu sei que a dinâmica dos filhos revela que alguns se mostram mais rebeldes aos pais, outros não. Então, eu sei que isso pode mudar de um lar para outro. A questão da idade, né? Até que todo. Deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu falar uma coisa para você. Os meus filhos, assim, antes disso, eles apanhavam todo dia. Quando chegava em casa, eu perguntava: e aí, eles apanharam hoje? Não, está alguma coisa errada. A Bíblia diz que tem que começar bem cedo. E é interessante, eu gostava disso, que tem os filhos que mostram. Eu sempre gostava que os filhos mostrassem essa rebeldia. Tem os que são mais contidos.